Prezados amigos, meu nome é Éder Andrade, sou do Centro Espírita Consolador Comunidade Espírita Cristã e, juntamente com o companheiro Ricardo, da Casa Eurípides Barçanufo, estamos aqui nessa parceria para apresentar àqueles que assim desejarem assistir um estudo sobre a obra A Caminho da Luz. Hoje nós falaremos do 8º capítulo do livro, na verdade, a 9ª apresentação, porque nós fizemos uma introdução, e vamos falar sobre a China milenar. Agora, antes de entrarmos propriamente no estudo dos capítulos ou dos subitens que Emmanuel especifica sobre a China milenar, é interessante colocar para todos a grande importância do estudo de esclarecimento. Essa semana tivemos a oportunidade de assistir uma palestra onde o orador foi muito oportuno e brilhante, com a ajuda dos amigos espirituais, ao nos chamar a atenção do quanto o trabalho espiritual nos auxilia em termos de esclarecimento para lidar com as situações mais imprevisíveis que a vida nos apresenta. Vejam bem, nós estamos passando por um momento muito delicado em que não apenas o Brasil, mas todo o planeta Terra está vivendo uma grande pandemia. Quando nós temos uma capacitação, um esclarecimento a respeito das verdades espirituais que nós acreditamos na condição de espíritas, isso nos dá uma bagagem, nos dá um conhecimento que permite lançar um olhar diferenciado sobre tudo que estamos vivendo. Quando Emmanuel convida Chico Xavier, em 1837 para 1838, elaborar a obra A Caminho da Luz, ele procurava e procura nos oferecer um trabalho de valorização da cultura, de valorização da humanidade como um todo. O conhecimento da humanidade que nos revela um manancial de informações que vão nos ajudar, vão nos dar um apoio logístico, vão nos dar um apoio científico, doutrinário, para lidar com as situações imprevisíveis da vida. Vocês podem ter certeza. E quando Emmanuel começa a discorrer no livro, falando a respeito das grandes civilizações da antiguidade, a gente percebe o quanto essas civilizações elas foram oportunas em contribuir com o mundo atual. A globalização, ela nos provou isso. Durante muito tempo, talvez pela falta de meios de comunicação apropriados, as civilizações permaneceram isoladas uma das outras. Mas com o fenômeno da globalização, dos anos 90 para cá, o mundo ficou tão interligado, que hoje nem tudo é novidade, mas, ao mesmo tempo, a gente se surpreende quando temos chance de, assistindo um documentário, mesmo que seja de turismo, a gente vê o interior dos países, a gente vê culturas milenares e se surpreende como povos conseguiram sobreviver isolados, produzindo, trabalhando, oferecendo para todos uma subsistência, cujo preço era um trabalho muito árduo. E esse trabalho árduo permitiu que grupos humanos evoluíssem, se tornassem grandes civilizações ligadas à produção agrícola, e essas civilizações se tornassem uma grande potência. É o que nós vamos ver hoje
guardando as devidas proporções, não estamos fazendo nenhuma análise política, nem econômica, estamos seguindo um roteiro que Emmanuel nos oferece no livro A Caminho da Luz, para que os companheiros possam entender a importância cultural que cada grupo humano, que cada civilização que ele aborda no livro, nos legaram em termos de conhecimento. Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo para subir o slide, para que a gente possa começar a nossa apresentação. Então, nós vamos entrar na China milenar. É pitoresco, mas a China, durante muito tempo, ela ficou isolada em relação ao mundo exterior. Eu já comentei com vocês que quando os exilados de Capela começaram a vir e reencarnar na Terra, reencarnaram em levas diferentes, em grupos humanos diferentes. Curiosamente, a China já se encontrava num estágio até mais evoluído do que os outros grupos humanos vizinhos, mas num total isolamento. Como o Egito ficou isolado durante o Antigo Império, assim como a Índia ficou isolada durante um bom período, a China também vai ficar. E esse isolamento vai ter um preço, porque ao mesmo tempo que a civilização se fechou nela mesma e procurou evoluir com os recursos que ela tinha, perdeu a oportunidade de, através do intercâmbio comercial e cultural que vai se dar a partir da Idade Média para cá, quando todos ouvem falar em Marco Polo e a viagem de Marco Polo à Índia e à China, tá? Essa viagem de Marco Polo vai se dar quando? Baixa Idade Média. Quando a Idade Média já estava em processo de decadência e os italianos estavam comercializando com o Oriente. Mas nesse momento aí, antes de Cristo, a China era totalmente isolada por conta do tipo de terreno, a falta de estradas, uma língua completamente diferente. A combinação de vários fatores fazia com que os grupos humanos ficassem confinados em determinadas regiões, principalmente aonde existiam grandes rios. Então vamos ver o primeiro slide. A China surgiu ao longo de dois grandes rios, Rio Amarelo e Rio Azul. Esses dois rios, entre esses dois rios, uma planície fértil permitiu o desenvolvimento do cultivo. E os chineses, desde a antiguidade, bem remota, eles tiveram uma preocupação muito grande de isolamento, porque eles eram atacados por povos vindos do norte. Esses povos vindos do norte deram origem a um desenho animado, ou filme, que agora a Disney está publicando, chamado Mulan, aonde os mongóis invadiam a China. E a muralha da China, que nós temos aí uma foto, ela mostra perfeitamente a preocupação dos chineses em construir uma muralha para dificultar a penetração dos mongóis no norte da China. Aconteceu um fato muito pitoresco no final dos anos 60 para os anos 70, que quando os astronautas estavam naquele projeto Apollo, os astronautas fotografaram a Terra de diversos ângulos. E entre uma das fotografias acharam uma coisa muito estranha. Havia uma linha bem nítida na Ásia, que eles enviaram as fotografias e, quando fizeram uma pesquisa, descobriram que a Muralha da China é talvez o único monumento construído pelo homem que pode ser visto do espaço, devido ao tamanho. Por aí vocês imaginam, né? O tamanho e a extensão. E por que isso foi construído? Porque os chineses não tinham um exército organizado que pudesse fazer frente à invasão mongol.
E os chineses, com isso, ao longo de várias dinastias, porque isso não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, para facilitar, ao longo de vários governos, eles foram construindo, tá, a muralha, mas com que objetivo? Se isolar do ataque dos invasores vindos do norte, dos mongóis. Entre os mongóis, muitos conhecem Gengis Khan, Kublai Khan, né, que era neto de Gengis Khan. Inclusive, na Netflix tem um seriado chamado Marco Polo, que é a história de Marco Polo com Kublai Khan. São só 2 temporadas. Quem desejar assistir, veja, porque é muito interessante, tá? Vejam, isso tudo nos mostra uma China confinada a um isolamento muito grande, vivendo em condições bastante atrasadas, já numa forma de organização mais avançada, quando recebe os primeiros exilados vindos de outro orbe. Mas acontece que, devido ao isolamento e talvez medo de lidar com o estrangeiro, que era visto muitas das vezes como um indivíduo sujo, impuro, pelos costumes serem diferentes. Só para vocês terem uma ideia, os chineses eram extremamente limpos, ferviam a água antes de beber. Já o europeu, isso mais adiante, o europeu não tomava banho todo dia. E havia uma série de doenças que se espalhavam pela Europa pelo fato de não ferverem a água. Então, os chineses já tinham, dentro da sua cultura milenar, conhecimento científico que eles utilizavam para sobreviver diante das grandes catástrofes. E uma das grandes catástrofes era a guerra, porque os chineses, eles viviam entre as margens desses 2 grandes rios e produziam bastante alimento, produziam arroz em grande quantidade. E os mongóis, que eram nômades das estepes do norte, atacavam os chineses, que eram agricultores. Apesar deles possuírem um exército, o número de chineses serem grande, eles não eram tão organizados militarmente, isso no início da história, quanto os mongóis, tá? Só para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia em termos de organização. Ricardo, passa aí para a gente outro slide. Bom, os chineses, devido ao isolamento, eles ficaram muito tempo confinados, como eu disse a vocês, à região de origem. E com isso nós vamos ter uma cristalização das ideias. Eu diria que a Índia também teve uma cristalização, isso nós já vimos. Por quê? Porque pelo fato de ficarem tão confinados, eles não recebiam ideias vindas de fora. E eles tiveram que desenvolver por eles mesmos uma série de coisas necessárias à sua sobrevivência. Assim como eu falei que no Netflix tem esse filme sobre Marco Polo, com 2 temporadas, mas não é documentário não, é um filme. E existe um documentário falando sobre a China, sobre hábitos alimentares. E vocês, aqueles que tiverem a oportunidade de ver, vão ficar impressionados, porque a maneira deles lidarem com a natureza, a gente vê que aquele filme foi um filme de propaganda do governo. Pela forma com que o filme está organizado, a gente percebe claramente que é um filme de turismo, mas é um filme muito bonitinho, é um filme muito interessante para você ver. Eles mostram a população, o camponês, vivendo de uma maneira bem simples, e como o camponês sobrevive. Então, a gente vê que determinadas estruturas, elas passaram de geração a geração, e da mesma forma como eles faziam há 500 anos atrás, eles continuam fazendo hoje. As técnicas de fazer macarrão de arroz,
as técnicas deles produzirem determinados alimentos em contato com a natureza de uma forma bastante primitiva, se a gente pode dizer assim, tá? Onde você vê claramente que a globalização não chegou totalmente. Não existem aparelhos eletrônicos, não existem aparelhos elétricos. As pessoas têm que improvisar. É como se nós estivéssemos indo ao interior do Brasil, numa época em que não existia luz elétrica e as pessoas tinham que usar aquilo que elas tinham, aquilo que elas sabiam que os seus avós, seus bisavós haviam ensinado. É interessante mostrar que essa cultura milenar, que ela vem aos pouquinhos chegando até os dias de hoje, ela tem um peso de contribuição imenso, porque foram os chineses que ensinaram os italianos a fazer macarrão. Marco Polo, segundo contam, é que levou o macarrão para a China, da China para a Itália. Os italianos aprenderam a fazer macarrão com os chineses. Só que os italianos, eles não faziam macarrão de arroz. E os chineses fazem até hoje. Amassam o arroz, fazem a massa e fazem o macarrão de arroz. Cozinham e fica... É muito interessante porque é um macarrão branco. A gente encontra nessas lojas de produto importado os macarrões branquinhos que são importados da China. Bom, aí vocês podem até me perguntar, e Emmanuel, mostrando isso para a gente, essa questão da cristalização das ideias, aonde que ele está querendo chegar? Que existe uma grandeza cultural imensa em cada civilização. Assim como nós vimos Egito, assim como nós vimos Índia, assim como nós vimos os hebreus, assim como nós vimos as famílias indo-europeias, agora nós estamos vendo a China. Uma cultura muito grande que às vezes acaba se perdendo por uma falta, digamos, de transferência de informação de geração a geração. Quando ocorreu o processo de globalização nos anos 90 para cá, e o mundo passou a ficar globalizado, e hoje pela internet a gente consegue comprar com facilidade um eletrônico, como eu já tive a oportunidade de comprar uma webcam na China. E acompanhei o passo a passo entre a fábrica, o aeroporto, a chegada no Brasil e a vinda para cá. A gente também pode comprar outras coisas. Dependendo da quantidade, você compra e não incide um pagamento de imposto, até porque são coisas de pequeno vulto. Então a gente para e pensa assim, puxa, eu nunca imaginei a possibilidade de comprar uma coisa que eu vi em outro país por intermédio da internet. E hoje a gente se surpreende quando você tem a chance de entrar, por exemplo, na época da Black Friday, você poder comprar coisas de outros países e eles mandam, e você recebe. Principalmente por essas lojas aí que trabalham com produtos importados. Eu só não vou falar para não fazer propaganda, não é verdade? Mas isso representa o quê? Um intercâmbio. Porém, parte dessa cultura milenar, ela se perde. Por que ela se perde? Porque você tem um antagonismo muito grande entre a cidade e o campo. O crescimento desordenado das cidades, o crescimento industrial, fez com que ocorresse um abismo muito grande entre a cultura do mundo rural, se nós podemos chamar assim, e a cultura do mundo urbano. Os chineses faziam até papel de arroz. Eu cheguei a ver uma vez um filme em que as pessoas faziam papel de arroz e saíam vendendo nas cidades. Hoje, com a mudança do perfil, a produção industrial em larga escala, muita coisa foi perdendo o peso de importância. Hoje, no Brasil, quando nós pegamos um carro e vamos viajar ao interior de Minas, São Paulo, principalmente Minas e São Paulo, que são estados vizinhos, a gente tem a oportunidade, às vezes, de ir numa cidade pequena e a gente se surpreende,
porque algumas cidadezinhas ainda conservam uma certa tradição. Minas com a produção do leite, do queijo, São Paulo com a produção da manteiga, a produção do café. Então a gente surpreende quando você vai e vê isso, porque é uma tentativa de se conservar a cultura que nós não podemos nos esquecer. Nós temos que olhar para o futuro, mas voltados um pouco para o passado. O passado nos ensinou e nos trouxe até aqui. Eu não sei agora de estalo se nós vamos falar do Japão, mas o Japão é um exemplo perfeito de que a cultura milenar japonesa, eles preservaram de tal forma que o crescimento industrial ele anda paralelo. Alguns povos asiáticos, e a China também, guardando as suas devidas proporções, tenta preservar, mas a globalização ela está engolindo isso. Porque aquilo que antes você comprava você realizava de forma doméstica, hoje é industrializada. Antigamente nós íamos na feira e comprávamos determinada coisa na feira que hoje a saúde pública proíbe. Você tem que ir ao supermercado e aquilo é vendido a vácuo. Até aí tudo bem. Você não precisa ir numa feira, como antigamente, muitos devem se lembrar, as pessoas compravam galinha na feira, o indivíduo matava a galinha, não só depenava e você levava a galinha morta para casa. Hoje a saúde pública proíbe isso. Então você vai no supermercado, você já encontra a galinha morta, você pode comprar só as partes do frango, né? Já vem todos eles embalados, às vezes, dependendo da firma que produza, você já encontra filezinho de frango. Você não precisa desse ritual de chegar na feira e escolher a galinha e mandar o cara matar, como os antigos abatedouros de animais que existiam em todos os bairros do Rio de Janeiro. Quem é mais velho deve se lembrar disso, os abatedouros. Então, isso é uma mudança de costume, é uma mudança, são as tradições que estão se modificando. Nós estamos passando por todo um processo de transformação. Não deixa de ser globalização, mas a globalização ela não pode acabar com questões da cultura que têm um peso significado para todos nós. A gente não pode sair de um estágio para cair em outro. Você não pode sair de uma vida parecendo o Brasil colônia para um Brasil do século 22. A gente não pode sair, porque com isso nós vamos perder muitas informações. E é exatamente isso que ele nos chama a atenção, para que a gente não perca informações, conhecimentos, que a gente valorize a cultura do outro. É diferente, mas não quer dizer que aquilo é inferior, é só diferente. Às vezes, quando você conhece a cultura de um outro povo, você conhece toda uma história, através da alimentação, através dos hábitos. A gente, às vezes, fica surpreso. Eles comem coisas que nós não comemos. Mas isso tudo tem a ver com a cultura, tem a ver com as tradições, tem a ver com a história, com as dificuldades que aquele povo passou e superou. Então, nós temos que respeitar, acima de tudo, as diferenças. Porque o que o Cristo esperava de todos esses grupos humanos é o que ele espera de nós, que a gente possa aprimorar a nossa espiritualidade, independente da religião que a gente siga. A espiritualidade vai nos colocar num patamar de perceber que, independente de eu ser budista ou católico, eu vou exercitar a prática do amor, da caridade, ajudando aqueles que precisam. A gente, às vezes, precisa perceber que a missão do Cristo, junto com esses grupos humanos que vieram de Capela, que tentaram alavancar as civilizações da antiguidade, não era para formar grandes religiões, que a gente vai ver no próximo capítulo. Grandes religiões que atravessaram a história. Não.
era sim para que o homem desenvolvesse uma espiritualidade por intermédio da religião. Então, com isso, o isolamento, às vezes, quando ele é muito grande, nem sempre ele é positivo. Ele conserva hábitos e costumes. Mas, às vezes, nós precisamos de uma pitada de informações vindas de fora para dar um sabor diferente a toda uma estrutura de vida. Haja vista que o Brasil é uma coxa de retalho, aonde quem conhece São Paulo é como se nós estivéssemos viajando sem sair do país. Principalmente no bairro da Liberdade, onde nós vamos ali, o nome já diz bairro da Liberdade, onde nós vamos encontrar lojas onde as pessoas falam japonês, chinês, e você se surpreende, porque você vê uma infinidade de coisas, algumas que você nem sabe para que servem, mas são vendidas ali e as pessoas comprando. É algo fantástico, porque a gente fica assim, tendo uma sensação que está fora do país, pela variedade de coisas, de objetos, que nos surpreende, que nos fascina. É isso que é o ponto principal. Eu estava tentando imaginar a palavra. Nos fascina. Porém, quando os povos se isolam demasiadamente, eles se cristalizam. E nós precisamos ter contato com outras culturas até para que a gente possa se abrir. Haja vista também que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram grupos humanos vivendo de forma primitiva, os indígenas. E depois eles vieram a trazer os africanos para cá para trabalharem na condição de escravos. Então nós tivemos 3 ramos, 3 etnias, o branco, o negro e o índio. Essas 3 etnias misturadas formaram o tronco principal da nossa cultura. E com a presença desses outros grupos humanos, nós vamos aí tendo uma coxa de retalho fantástica. Dessa coxa de retalho, nós temos um pouquinho de cada coisa. Por isso que às vezes, eu gosto de São Paulo, porque em São Paulo você encontra de tudo um pouco. Da mesma forma que você vai encontrar, por exemplo, uma comida chinesa, você vai encontrar comida tailandesa, comida coreana, comida japonesa, comida mongol, até mongol eu já tive chance de ver. Então a gente se surpreende com a diversidade. E quando é possível conviver com as diversidades, a gente só tem a aprender. Porque realmente nos engrandece. Por isso que houve um lado negativo, tanto para a China milenar como para a Índia milenar, devido ao confinamento. Durante muito tempo, eles ficaram confinados neles mesmos, isolados, vivendo numa verdadeira bolha, que vai ser só rompida em plena Idade Média, na época que as caravanas cruzavam as planícies da Pérsia, indo em direção à Índia e chegando até a China, é que entraram em contato e trouxeram para o Ocidente os produtos exóticos, como a porcelana, a seda, e tantas coisas, a laca, perfumes, como, por exemplo, um dos mais comuns que a gente vê, almíscar, e tantos outros, que se eu for pensar aqui, vai vindo e a gente vai se surpreendendo. Temperos também, da Índia. Tudo isso eles nos ofereceram através do comércio, mas esse comércio foi muito demorado. Por quê? Porque o medo da guerra, o medo de entrar em conflito com os povos vizinhos, já que eles tinham sérios problemas com os invasores do norte, fez com que os chineses ficaram isolados, conservando hábitos milenares, como a gente observa aqui, por exemplo, que a gente vai ter o agricultor chinês levando a sua produção para
vender no mercado. Eu não coloquei aqui, mas os chineses têm uma prática de pesca que até hoje ainda existe em determinadas regiões. Existe um tipo de pássaro chamado cormorão, que nós conhecemos aqui no Rio como mergulhão, que se esse pássaro, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas tem muito mergulhão, é um pássaro preto, fininho, e esse pássaro, se ele for a pessoa chocar o ovo e assim que abrir a casca do ovo, o pássaro vê o indivíduo, o pássaro se apega ao indivíduo de tal maneira que fica domesticado. E os chineses domesticam esses pássaros para pescar de uma forma muito primitiva a pesca. Então, ele vai com o barco, um monte de pássaro posado assim na lateral daquele barco primitivo. E todos os pássaros com uma cordinha no pescoço. O pássaro mergulha, pega o peixe, sobe, ele pega o pássaro, tira o peixe do bico do pássaro e joga o pássaro de novo na água. O pássaro não engole o peixe porque a cordinha não deixa o peixe passar pelo pescoço. É chamado de pesca com cormorão, que corresponde ao nosso mergulhão que tem aqui. Se alguém já foi na Lagoa Rodrigo de Freitas ou aqui em Jacarepaguá, que vê aquele passarinho preto que fica nadando assim, ele mergulha e depois sobe, é um parente, um primo distante. Então, essas técnicas, elas são curiosas porque parece que aquilo foi passado de geração a geração. O indivíduo não evolui. Por que não pesca com rede? Porque aquilo é uma coisa milenar, é uma cultura que é passada oralmente, de pai para filho. E isso é reflexo de quê? De uma cristalização, eles não evoluem. Em alguns lugares, existem bolsões de miséria, que é reflexo da cristalização de antigas ideias que não foram superadas por causa do isolamento. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns filmes de grandes cineastas chineses que mostram o confinamento das pessoas em determinadas regiões. Um filme chamado Nenhum a Menos, muito interessante, que a grande diferença que existe entre o campo e a cidade. Vamos passar para outro slide, para dar tempo da gente falar pelo menos um pouquinho de cada um. Agora nós vamos falar sobre um personagem muito antigo na história da China, mas muito antigo, que, segundo se sabe, ele foi o responsável por fazer o Xing, vejam bem, chamado de Forri, mas também a gente pode encontrar o nome dele escrito de forma diferente, tá? A gente vai encontrar como Forri, mas se procurarem poderão encontrar sob outras formas também, por conta da escrita primitiva. E ele vai ser um dos sábios mais antigos. Sábios esses que, segundo Emmanuel, já eram enviados pelo Cristo para transmitirem aos grupos humanos formas de pensamento mais espiritualizadas. Por quê? Porque devido ao confinamento da China, ficava difícil receber ideias vindas de fora. Porque quando você tem um grande intercâmbio, você recebe muita coisa de fora. Mas quando você não tem intercâmbio, você tem um isolamento, o que acontece? O indivíduo, ou ele se aprimora através dos conceitos que ele desenvolve, das ciências religiosas que ele vai desenvolver, ou ele vai ter que ser iluminado pela espiritualidade para poder se aprimorar. Então, pelo que a gente percebe e pelo que está no subitem de Emmanuel, um espírito elevado que reencarna para poder auxiliar em termos de cultura, de filosofia, para abrir campo para dois muito conhecidos pensadores chineses, Forri
Eu sei que muitos não devem saber, um ou outro, mas os próximos, do próximo slide, vocês vão saber quem é. Vamos lá, Ricardo. Passando. Confúcio e Lao Tse. Confúcio e Lao Tse, todo mundo já ouviu falar. Tá? E nós temos aqui os pensamentos de Confúcio e de Lao Tse, só para que vocês possam ter ideia. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, pela reflexão, que é a mais nobre, seguindo por imitação, que é mais fácil, e o terceiro, por experiência, que é a mais amargo. Vejam bem, Confúcio, que é o primeiro, tá? Já refletia isso, mas muito antes de Cristo. E Lao Tse também. Pensadores que vão influenciar na cultura. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Olha só, se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. Então, o pensamento de Lao Tse, que surgiu muito antes de Cristo, nunca foi tão atual para o momento que nós estamos vivendo. Eu botei aqui até de propósito, para quando vocês verem, pararem o vídeo e poderem anotar e pesquisar. Vejam, se eles eram tão isolados assim, como é que eles desenvolveram, aprimoraram uma filosofia religiosa? Porque espíritos evoluídos que reencarnaram para dar uma direção ao povo, até devido ao isolamento que o povo vivia. Como eu disse a vocês, se nós entrarmos na Netflix e formos procurar sobre experiências alimentares, ou uma coisa assim, o nome, o título, vocês vão ficar surpresos com o que se faz no interior da China em termos positivos. Mas você vê que o indivíduo trabalha e produz de uma forma tão artesanal, sem nenhuma ferramenta. Eles constroem as ferramentas. Então, o indivíduo, ele provavelmente não deve saber ler e escrever, a gente percebe, pode ser até que saiba o básico, mas a forma com que as pessoas vivem são formas muito primitivas. Talvez se a gente fosse numa máquina do tempo e voltasse uns 50 anos atrás, na época da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, as pessoas talvez vivessem daquela forma. O isolamento preservou eles de forma a viverem como se fosse numa bolha, isolados em relação ao mundo. Porque em quase todos os vídeos que eu vi, eu não vi televisão, não vi rádio, tinha carro, para eles levarem a produção até a cidade para vender. Mas aqueles que viviam no campo, eles não faziam um contato, eles viviam de uma forma bastante primitiva. Eu não sei, eu estou usando a palavra primitiva, mas eu não sei se nós teremos uma palavra mais apropriada, de acordo com as tradições, talvez, porque quando a gente fala em primitivo, dá a impressão que nós estamos desmerecendo, mas não é. Vocês já devem ter visto que todos esses grupos asiáticos, quando vêm para aqui para o Brasil, eles têm uma tendência a se agruparem em, digamos assim, núcleos, onde eles falam no mesmo idioma, eles comercializam entre eles vivem em grupo. Dessa forma, há uma preservação da cultura. Eles preservam algumas tradições, talvez até com uma tentativa de evitar a degeneração da sua história. Nós, por exemplo, que somos indivíduos extremamente miscigenados, aonde quando a gente vai estudar, por exemplo, folclore, você estuda um pouco da cultura do branco, da cultura do índio e da cultura do negro. Você estuda tudo misturado, porque a cultura do nosso país, ela foi construída através da mistura do branco invasor, do índio que vivia aqui nas terras e foi escravizado, e do africano que veio para cá na condição de escravo. Então, o branco colonizador escravizou
esses dois povos e vai impor um modelo cultural, mas vai assimilar também. Então, nós temos uma miscigenação, uma mistura de culturas que a gente não pode deixar de lado. E, nesse caso, quando esses filósofos convidam as pessoas a uma forma de pensamento, e a gente lê, por exemplo, a passagem de Lao Tse, que é extremamente oportuna e atual, a gente para e pensa, um pensador que nos deixou uma ideia, provavelmente há 4.000 anos, 3.000 anos atrás. E esse pensamento, ele tem uma contemporaneidade tão grande, provavelmente é um espírito evoluído, que reencarnou na condição de missionário para poder dar um norte àquela civilização que vivia tão confinada nela mesma que não conseguia sair do lugar. Era necessário, às vezes, a infiltração de estrangeiros, mas não com o intuito de desmantelar a civilização, mas com o intuito de oferecer ideias diferentes. Porque o japonês, ele vai assimilar a cultura ocidental de forma a aproveitar a cultura ocidental de acordo com o seu interesse. E a gente vê ainda hoje, quando a gente assiste esses programas, que existe uma tendência de ocidentalização nos países asiáticos. E essa tendência de ocidentalização está na maneira de vestir, na maneira de cortar o cabelo. Inclusive, eu me lembro de uma passagem onde era um momento chique em que as mulheres estavam fazendo plástica nos olhos para tirar aquele formato amendoado dos olhos para se parecer com as mulheres ocidentais. Essa é a influência cultural negativa, aonde o indivíduo ele pode curtir isso, mas ele não precisa copiar a esse ponto. A quantidade de casas que vendem comidas exóticas aqui no Brasil, vindas da Ásia, é grande, mas isso não vai fazer com que a gente coma aquilo todo dia, não é verdade? Os fast foods da vida, eles estão bombando com esse negócio da pandemia, principalmente comida chinesa, né? Então a gente vai comer, mas não quer dizer que vai comer todo dia. Então, essa interação vai depender muito de cada um de nós. É saber ter uma noção de limite. E quando esses pensadores da antiguidade legaram para aquele povo formas de pensamento, é que já estavam prevendo a grande dificuldade que eles passariam para superar os problemas resultantes do confinamento. Tá? Isso é uma coisa importante, até mesmo uma espécie de xenofobismo, onde eles não querem ter contato com os estrangeiros, porque consideram o estrangeiro um indivíduo sujo, por conta da diferença de hábitos e costumes. Vamos passar para outro slide aí. Então, vejam, a questão da religiosidade. A questão da religiosidade e a religião é uma coisa um pouco difícil de ser entendida, porque a religião é uma ferramenta em que o homem, ferramenta essa que vai auxiliar o homem para que ele possa desenvolver a sua religiosidade. Mas ele não vai se tornar escravo da religião. Então, ao mesmo caso, o nirvana está para os orientais, como, digamos, nosso lar, guardando as devidas proporções, estaria para os espíritas, guardando as devidas proporções. Mas isso não quer dizer que, pelo simples fato de eu ser espírita, eu vou para nosso lar, não é verdade? A religião, ela vai apresentar uma série de princípios que vão nortear o homem para que ele possa se modificar, para que ele possa promover a sua reforma íntima. E dentro dessa reforma íntima, ele vai desenvolver uma sensibilidade,
uma religiosidade. Então, a religião é um meio pelo qual o homem utiliza para aprimorar conceitos e percepções. Ele pode até desenvolver isso sem uma religião. Mas como nós estamos aqui utilizando o que Emmanuel nos mostra, o objetivo é que a pessoa saiba tirar o melhor proveito da religião, sem se tornar escravo da religião. Saber utilizar a religião da melhor forma possível. Nós temos que nos modificar sem o exagero do ritualismo. Independente da quantidade de incensos que eu acenda, independente da quantidade de mantras que eu diga, independente da quantidade de rezas que eu faça, eu tenho que botar em prática, na minha vida pessoal, aquilo que eu estou recebendo. Não é por uma mera repetição, embora a gente respeite a maneira das pessoas pensarem, e eu já tive chance de ver em alguns filmes que mostram determinadas regiões que o indivíduo tem que bater em não sei quantos sinos para que ele possa ter seu pedido atendido. Se ele acredita nisso piamente, ele tem todo o direito de realizar o ritual, assim como os tradicionais católicos, quando passam em frente a uma igreja, o indivíduo se benze, tá? Faz o sinal da cruz, porque há uma cultura atávica que ele traz de outras encarnações. Mas quando nós paramos para pensar, a gente vê perfeitamente que não é o ritualismo que vai determinar a nossa trajetória de vida, muito menos a nossa chegada a uma colônia evoluída, um local mais sublime, como o nosso lar, por exemplo. Né? Eu estou usando o nosso lar para guardar devidas proporções, embora André Luiz deixa claro que nosso lar ele fica colado no umbral. Né? Então a gente sabe perfeitamente, mas todo mundo ficou impressionadíssimo com o filme Nosso Lar, principalmente com aqueles aeróbus, aquelas coisas todas, todo mundo, aquilo ali se tornou sonho de consumo. Porém, para nós chegarmos lá, não basta a gente ter o conhecimento da doutrina, a gente tem que viver a doutrina. E às vezes a gente se surpreende que existem pessoas que dão testemunhos de vida fantásticos e não têm religião. Não são espíritas, são cristãos e dão aquele depoimento através de pequenos exemplos da prática do amor ao próximo. Uma coisa que nos falta às vezes e a gente precisa repensar, principalmente num momento tão difícil. Então, vejam, nesse caso, nós poderíamos pegar o exemplo da questão da religiosidade na China por conta do confinamento. As pessoas ficaram tão confinadas que elas acreditavam, assim como no Egito Antigo, acreditava-se que quando o indivíduo morria, ele tinha que levar junto da sua sepultura uma quantidade de uma oferenda, para que essa oferenda, no momento do julgamento no mundo dos mortos, ele pudesse comprar a sua salvação. Pensem bem, o indivíduo tinha que levar, digamos assim, um pequeno dote, para que com esse dote ele pudesse comprar a sua salvação. E com o passar do tempo vai haver uma mudança na religião egípcia. E nessa mudança, o que vai determinar a salvação do indivíduo vão ser as virtudes que o indivíduo vai cultivar ao longo da vida. É nesse sentido que os pensadores chineses eles vão tentar influenciar até mesmo na religião para que as pessoas pudessem valorizar
o que há de bom no outro, e não aqui a posse dos bens materiais, porque o materialismo ele sempre existiu em todos os povos da Terra. Quem tem mais pode mais. As pessoas com maior poder aquisitivo, elas sempre procuram dar um jeitinho para serem, digamos assim, abençoadas, comprar a salvação. Quem não lembra que em plena Idade Média, final da Idade Média, o Papa ele estava vendendo indulgência e as pessoas compravam a indulgência, o indivíduo pagava para receber um papel, aonde nesse papel estava ali escrito de que fulano de tal ele tinha seus pecados perdoados. Então essa prática infeliz ela vem da antiguidade, o homem se acha no direito, porque tem riquezas, de comprar a salvação. Enquanto que os pensadores chineses, devido ao isolamento em relação ao mundo externo, procuram convidar o povo a pensar de forma diferente, para que eles não se materializassem tanto. Porque quando nós temos as influências de outros povos, às vezes as influências dos outros povos elas acabam sendo benéficas, porque descortinam, revelam para nós informações que nós não sabíamos. É o caso, por exemplo, dos egípcios que tiveram contato com os povos do Oriente, do Mar Mediterrâneo Oriental. Esses povos do Mediterrâneo Oriental, como gregos, romanos, fenícios, legaram ao povo egípcio um conhecimento que ajudou. Você quebra um pouco daquela rigidez, aquela estrutura rígida na forma de pensamento, aonde o indivíduo se vê, por exemplo, condenado ao sofrimento eterno por não ser como os outros. Então, o fato dele não ser exatamente como os outros são, ter riqueza, ter conhecimento, ele vai ser condenado ao sofrimento eterno. Então, vejam a mudança de postura, a influência espiritual, não só na China, mas como eu falei, no Egito também, na mudança entre o indivíduo não levar riqueza material, mas ele levar virtudes em seu coração. No momento do juízo final, o que pesava na balança no mundo dos mortos era o coração do morto. Esse peso era o peso das virtudes que ele havia amealhado ao longo da vida. Isso é que ia garantir a entrada dele no mundo dos mortos. Já os outros povos, o indivíduo tinha que levar dinheiro para poder pagar a passagem. Como, por exemplo, nós vamos ter oportunidade de ver, creio eu, que os povos da Grécia Antiga, o indivíduo tinha que levar moedas para pagar o barqueiro, o Caronte, que fazia a travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele tinha que levar uma passagem para poder pagar. Então, isso é uma coisa assim, pitoresca. A cultura é um negócio fantástico. E quando a gente começa a estudar, a gente se perde. Mas vamos lá, Ricardo, avança aí, qualquer coisa a gente volta a falar. Muito bem. Eu coloquei esse slide para chamar a atenção dos amigos de um filme que passou no cinema nos anos 80, chamado Taipan. Taipan quer dizer mercador, ou melhor, um mercador que dominava o comércio da ilha de Hong Kong, em plena metade do século XIX. Foi um livro e um filme que já passou na televisão e no cinema. Vocês podem procurar, provavelmente em DVD ou através dessas locadoras virtuais, porque é um filme muito bonito. E ele mostra exatamente quando a China, assim como o Japão, começaram a se abrir para o comércio ocidental, as consequências, porque eles não estavam preparados para se abrirem, e o europeu forçou a abertura do comércio.
Por quê? Porque a China tinha um mercado imenso. E aí o Taipan, que era o mercador, ele pagava o tributo que o imperador pedia e o imperador liberava ele para comercializar. E esse filme trata de um assunto bastante delicado, porque o ópio na China era muito utilizado. O chinês fumava ópio. E os comerciantes ingleses, eles descobrem que ali poderia ser uma fonte de renda fantástica. Só que tem um detalhe: na Inglaterra, o ópio era proibido, mas na China, não. E os comerciantes que comercializavam ópio na China, eles eram ingleses. E esse filme, ele gira em torno exatamente dessa questão, da abertura do comércio e das diferenças culturais entre a China e o Ocidente. Não vale a pena entrar no mérito, tá? É um romance, tem fundo de verdade. A história pode ter um pouco romanceada, mas tem um fundo de verdade, porque procura mostrar a grande diferença do comércio e da mentalidade. Teve um filme que apareceu, passou na televisão e no cinema, chamado Lanternas Vermelhas, onde um homem na China podia se casar com várias mulheres. E nesse filme mostra isso, que o homem poderia se casar com 2 ou 3 ou até 4 mulheres. E o mais interessante, que eu nunca consegui entender na essência, o homem poderia se desfazer das mulheres. Ele podia vender uma mulher. E nesse filme ele trata a respeito disso, da cultura chinesa. Isso é reflexo do quê? Do isolamento, como eu falei a vocês. Apesar de terem grandes pensadores, havia uma ignorância também, ignorância no bom sentido, na ignorância na falta de informação. O povo não tinha informação. Como não tinha informação, às vezes se desdobrava dentro da sociedade algumas coisas absurdas, fruto da falta de conhecimento, fruto da falta de esclarecimento. E hoje, quando a gente assiste, por exemplo, The Voice, né? Todo mundo gosta de ver o The Voice aqui, The Voice Brasil, The Voice 50, 60 mais. Pois então, eu entro na internet e vou ver o The Voice no mundo. E a gente vê o The Voice na China e a ocidentalização, quando a gente vê os jovens usando calça jeans com cabelo cortado, tipo alguns cantores norte-americanos, tentando imitar. Isso é um movimento de ocidentalização muito forte, aonde o indivíduo ele tenta romper um pouco com a sua cultura e tenta se identificar com a cultura de um outro povo por vários fatores, que não vem o caso aqui tentar enumerar, porque eu posso incorrer num erro de interpretação. Mas isso é muito comum, às vezes até por achar legal. Não é verdade? Vamos pensar assim, não por menosprezar a sua cultura, mas porque, às vezes, a cultura milenar, ela sufoca o indivíduo. O indivíduo, às vezes, ele quer encontrar uma válvula de escape numa coisa diferente. Se tiverem oportunidade, procurem. Eu tenho certeza que esse filme Taipan, ou no YouTube, ou num desses canal a cabo aí, vocês poderão assistir. É um filme muito bonito, que mostra essa história de 2 comerciantes, ricos comerciantes ingleses, disputando o controle do comércio na ilha de Hong Kong. Tá? Bom, vamos lá, Ricardo, passando o slide para a gente chegar ao ponto. A China atual. A China atual, ela é um desdobramento um pouco do mundo ocidental, a ponto de a gente ver aqui McDonald's, né? O antigo palácio imperial que todo mundo vai visitar, aonde viveu o último imperador, que foi um filme que concorreu e ganhou o Oscar. A gente vê o modelo dos jovens chineses que, dentro do movimento de ocidentalização, as cidades sendo construídas imitando modelos ocidentais,
construções ocidentais fugindo todo aquele estilo arquitetônico milenar. Por quê? É o mundo moderno convivendo com o mundo milenar. É a cultura do mundo moderno, uma cultura fast food, por exemplo, convivendo com uma cultura milenar. E isso é reflexo do quê? Globalização. A globalização, ela impôs esse modelo e muitos acabaram aceitando porque é uma forma, digamos assim, de você estabelecer um link. E eu acho que o maior salto da globalização foi a internet, que hoje você liga seu computador, nem precisa ser o computador, você liga o seu celular. Liga seu celular, digita e entra num site de outro país, assiste filme, você consegue ver tudo. Às vezes eu fico surpreso, que eu sou de uma geração que a televisão... Eu me lembro que a nossa televisão era preto e branco, uma televisão grande. A gente assistiu a Copa do Mundo de 70, numa televisão preto e branco. Só chegamos a ter televisão colorida no final dos anos 70 para os anos 80, e hoje você tem um celular que é uma televisão. Você tem um celular que é um computador. Você tem um celular que faz tudo. Até um estudo como esse eu posso transmitir pelo celular. E, curiosamente, boa parte dessa tecnologia está vindo do Oriente. Então, apesar deles terem ficado confinados tanto tempo, China como Índia, nós percebemos a presença da influência espiritual quando a gente vê que a China correu atrás de um atraso milenar na industrialização. A Índia também está correndo atrás. Tem um preço? Tem, mas isso não vem ao caso. A gente precisa entender que a China tem indústrias que concorrem com as indústrias do Ocidente em termos de qualidade, em termos de preço. E a Índia, na Índia, nós temos os maiores cérebros de produção de informáticos, os sistemas, os programas indianos, eles dominam o mercado, porque os principais técnicos de informática, se eu posso dizer assim, né, eles são indianos. E a gente se surpreende. Como que a Índia, com todo um conhecimento desse, tem uma população que vive abaixo da linha da miséria, não é verdade? Isso a gente está vendo na televisão. A China está tentando consertar isso, mas são populações imensas, que para poder contrabalançar é difícil. Ter um controle de produção de alimento, atender... Nós temos duas Chinas e duas Índias, se a gente pode dizer. Aquela que a gente vê na mídia e aquela que fica no campo. São as duas grandes diferenças. Tentar manter um equilíbrio aí é uma coisa complicada, até devido à grande quantidade de pessoas. Ricardo, passa aí para a gente. Nós estamos já em processo de finalização. Bom, a edificação do Evangelho. A edificação do Evangelho na China foi uma coisa meio complicada. Os missionários católicos tentaram levar para o Oriente o catolicismo, mas a influência milenar da cultura budista e de outras culturas dificultam a entrada, embora existam alguns lugares onde o catolicismo conseguiu se estabelecer na Ásia. O Papa mesmo já esteve lá, já rezou missa. Agora, há uma certa resistência. Por quê? Porque eles ficaram muito tempo isolados. O isolamento fez com que os povos do Oriente eles tivessem uma religião muito solidificada. Quando o catolicismo ele se expandiu através do movimento da catequese, principalmente com as reformas religiosas
que a Igreja Católica promoveu após o surgimento de Lutero, isso século XVI para cá. Então, os movimentos religiosos, os padres que foram em missões, eles encontraram uma dificuldade muito grande para poder levar o evangelho. Mas, de uma certa forma, o evangelho acabou chegando lá de maneira acanhada, até porque, dentro da visão que o Cristo esperava desses povos, é que a religião ela fosse uma alavanca para o indivíduo desenvolver a religiosidade. E nem sempre isso acontece. Pelo que Emmanuel nos coloca para a gente pensar a respeito, ainda vai demorar um pouquinho para que o evangelho, de acordo com o que nós entendemos, ele seja aplicado por uma questão cultural, por uma questão milenar, por uma questão de confinamento. Esses povos acabaram desenvolvendo toda uma estrutura própria. Estrutura essa que hoje, com a globalização, eles já são um pouco mais permeáveis, mas mesmo assim a gente percebe que eles se isolam neles mesmos. Não sei se é um receio de que a cultura do estrangeiro vá contaminar os pontos de vista ou que, de repente, possa desencadear algum processo de mudança de estrutura, de ver o que eles entendem como sendo uma verdade. Por isso que até mesmo na antiguidade, fazendo uma comparação, os povos antigos, eles aceitavam os estrangeiros desde que eles pagassem impostos, mas não aceitavam que os estrangeiros convertessem os seus cidadãos à sua religião. Havia uma liberdade muito grande. Os únicos que vão permitir que a religião do estrangeiro possa ser difundida serão os árabes. A gente vai ver isso. Por conta do quê? Justamente, talvez, receio de que a cultura do estrangeiro ela possa causar uma deformação. De repente, mostre alguma coisa que os governantes não querem que eles vejam. É uma suposição. Em outras palavras, é uma cultura que se impõe. É uma cultura imposta pela classe dominante, já que eles são povos que ficam confinados. É o caso, por exemplo, da Índia, que nós vimos aqui. Por que a estrutura das castas se mantém na Índia? Porque a classe dominante faz questão de manter o processo piramidal. Porque há um movimento social muito suave em interatividade, interação entre as castas, mas como a classe dominante mantém a estrutura continua existindo. Assim acontece com os outros povos também. A China não vai ser diferente. Existe a religião principal, mas a classe dominante mantém aquela estrutura para um controle da própria sociedade. A gente vê isso até por ser um sistema político diferente do nosso. Tá bom? Eu acho que nós estamos finalizando aí. Esse é o último. E, exatamente. A próxima realmente vai ter muita coisa para falar sobre as religiões do passado. Vejam, para que a gente possa fazer o nosso fechamento mais breve possível, o que Emmanuel quis nos trazendo a China milenar? Mostrar que cada povo da antiguidade, cada grupo humano, apresentava características próprias, com um valor cultural imenso. Valor cultural que não podemos desmerecer. As culturas entrelaçadas, elas formam a humanidade. Porém, os povos têm o direito de livre escolha. E quando Emmanuel ditou
para Chico Xavier esse livro, nós estávamos prestes à Segunda Guerra Mundial. A China era dominada pelo Japão, Japão imperialista, que faz um estrago miserável numa parte da China, principalmente na cidade de Nanquim. Isso tudo serve para que a gente pare e pense que nós estamos aqui, de passagem, aprendendo, trocando conhecimento, mas que o homem é livre. O homem deve ser livre para fazer as suas escolhas, as escolhas que são melhor ou mais oportuna. A sociedade ela está em transição. Nós estamos numa sociedade em transição para o terceiro milênio e nós seremos responsáveis diretos por tudo aquilo que nós fizermos de positivo em auxiliar a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Eu convido os amigos a elevarmos o nosso pensamento para agradecer a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, por esse encontro de paz e de luz, aonde nesse breve momento tivemos a chance de estudar um pouquinho algumas ideias, não procurando nos aprofundarmos muito na parte de história, para não fugir ao que Emmanuel está tentando nos chamar sempre a atenção, da grande responsabilidade que nós temos enquanto humanidade em uma grande confraternização dos povos em prol da paz mundial. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Um bom final de noite para todos os amigos. Que assim seja.